Boa tarde, amigos. Com o coração mais elevado, depois dessa belíssima arte, o quão importante é a música e o poder que ela tem de despertar os nossos melhores sentimentos e pensamentos, muitas vezes indo além do que as palavras de um discurso podem suscitar. E quão necessitados estamos desses bons sentimentos despertos em nossos corações. Porque a psicosfera do planeta é retrato da soma da psicosfera individual de cada um de nós. E mais oportuno, porque nós estamos em setembro, um setembro de comemoração da vida, de valorização da existência, de prevenção ao suicídio, em que inevitavelmente muitos irmãos se colocam numa condição de autodepreciação, por vezes passando por tormentos na ordem dos sentimentos. E esses pensamentos elevados, ainda que não mentalizados diretamente para cada um ou nominalmente a eles, vai alterando aos poucos, o clima da Terra, para que volte a se tornar um clima onde prepondere a esperança, o amor, a alegria e o sentimento de caridade. Então que Deus abençoe a cada um de nós que aqui está hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite merecido dessa casa, em nome de Geisa, estendendo aos trabalhadores desse santo lugar e dando votos para que continue sendo uma tarde tão iluminada para todos nós. Agradecer a assistência espiritual dessa casa, para que hoje nós possamos refletir sobre a vida, lançando de início essa pergunta: e se a vida fosse um eterno retorno? Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Essa data foi criada com uma finalidade muito especial, de conscientização da necessidade de ações de enfrentamento em relação ao suicídio. O suicídio hoje, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, é grave problema de saúde pública, do qual todos nós, enquanto seres espirituais que somos, enquanto cidadãos, dentro da nossa casa, na relação para conosco, na nossa relação dentro do laço social e no nosso comportamento enquanto profissionais nas mídias terrenas, temos o dever de contribuir, ainda que minimamente, para que possamos valorizar a vida em todas as suas expressões. Incrivelmente, as taxas de suicídio vêm sendo reduzidas, é isso mesmo que eu disse, reduzidas ao redor do mundo em 36%, conforme dados veiculados ontem pela ABEPS, Associação Brasileira de Estudos e de Prevenção do Suicídio. Porém, infelizmente, nas Américas, segundo dados de 2021 da Organização Mundial de Saúde, o índice cresceu 17%, e no Brasil, 43%, entre os anos de 2010 e de 2019. E por que eu digo isso? Para mostrar o quanto são imprescindíveis de nossa parte, adotar toda e qualquer oportunidade para que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações e o nosso comportamento reflita a valorização da vida. Um gesto de solidariedade, um momento de ensimesmamento e de meditação com base numa música edificante, um movimento de empatia pelo sofrimento que não é meu, mas que o sofrimento que é do meu irmão e que ainda que eu não passe, posso por um instante colocar a minha dor no bolso para estar ao lado dele estendendo mãos caridosas, carinhosas, para sair da minha solidão, sair da minha inibição e entender o que o outro passa, do seu ponto de vista, não do meu, do que eu gostaria ou do que eu espero, mas do ponto de vista de cada um de nós. O que suscita o clima de fraternidade, de solidariedade e provoca uma espécie de fissura no clima de ódio,
de separativismo, de extremismo, de fanatismo, de dicotomia, de uma briga teórica entre o bem e o mal. Afinal, bem e mal são polaridades íncitas no interior de cada um de nós. E o que nós alimentamos cresce e dá frutos. Por isso, há mais de 2000 anos, o nosso Salvador, que já veio, o nosso modelo perfeito, nos ensinou: vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz perante os homens, nos estimulando para que o germe do bem, que nasce íncito no interior de cada um de nós, dê frutos saborosos em derredor dos nossos passos, para nós e para os outros, através de um ensino muito simples: amai ao próximo como a si mesmo. Uma palestra que recorde dos ensinamentos do Cristo, uma frase edificante, a boa palavra reflexiva. Toda e qualquer ação de caridade pode fornecer a apologia da vida sob qualquer circunstância. Por isso, em especial nos dias de hoje, mais uma vez nos perguntaremos: e se a vida fosse um eterno retorno? E se nós precisássemos repetir a nossa vida com todos os detalhes que a definem indefinidamente? Se nós precisássemos retornar infinitas vezes para viver a mesma vida que nós temos, tal qual apresentada aqui, essa vida é por nós amada ou desprezada? Seria felicidade ou objeto de tortura pensar sobre isso? Guardemos a lição, que a gente vai entender o porquê dessa reflexão e o quão poderosa ela é para os nossos objetivos de valorização da vida. Comecemos pelo Antigo Testamento, no livro de Jó. Jó era um homem justo e fiel a Deus, sob qualquer circunstância. Estivesse feliz e próspero, amava a Deus acima de todas as coisas. Estivesse na miséria, continuava com o mesmo amor e confiança irrestrita, convicto dos seus princípios e dos seus valores, sem comerciá-los convenientemente com quem quer que fosse, ainda que fizesse parte da sua própria família. Ele nos recorda que em momento algum, nós, que somos cristãos e fiéis a Deus, devemos esquecer da oportunidade de agradecer, da vida em todas as suas peculiaridades, porque aquilo que não nos leva ao depauperamento nos edifica. Cada cena da nossa vida é uma cena de aprendizado e experiência. Por mais que não nos promova a alegria imediata, estamos construindo através das nossas escolhas, pelo livre-arbítrio que o Senhor nos conferiu, a trajetória luminosa que queremos para o nosso futuro. Portanto, é de responsabilidade pessoal a construção da nossa felicidade. Nós não somos dependentes do outro, de funções externas, de posições de governo, de condições específicas para sermos felizes. E alguém haverá de pensar: mas Patrícia, pense numa existência profundamente e martiriosamente, digamos assim, expiatória, como alguém que é portador de uma paralisia, que está sobre uma cama com uma doença degenerativa e mal tem o controle sobre o próprio corpo, como alguém nessas condições tão atávicas ou em outras condições expiatórias tão sofredoras quanto, pode se dizer construtor da própria felicidade e pode ser capaz de aceitar a realidade sob qualquer circunstância. Por conta da consciência, Deus criou-nos simples e ignorantes, um princípio espiritual que foi individualizado e na nossa consciência Ele imprimiu as leis de amor para balizar as nossas escolhas, respeitando, entretanto, o nosso livre-arbítrio. Portanto, sempre, eu disse sempre, temos condição de decidir, por mais atávica que seja a situação. Podemos decidir entre reclamar e nos resignar, entre esperançar ou desistir,
entre fazer o que for possível com os recursos que nós temos, enquanto não temos recursos melhores ainda, ou de manter uma atitude ingrata perante a vida, maldizendo as oportunidades iluminativas que nos chegam, justamente como manancial para a construção da nossa felicidade. Percebamos a justiça de Deus, ornada por absoluto amor e indistinta caridade, que nem sempre vem como um manjar celeste, atendendo às nossas expectativas, que muitas vezes não passam de caprichos pueris, mas que invariavelmente sempre são oportunidades luminosas para que nós possamos reconhecer não apenas a excelsitude do Criador, mas a nossa potência de viver. E era sobre isso, era nisso que Jó acreditava. Desgostos e decepções, ele teve inúmeros. Amarguras que ele entendia, integravam o seu processo redentor e estavam submetidos aos desígnios de Deus. Experimentava, dentro do próprio lar, a ironia da sua esposa, que tirava sarro da fé irrestrita que ele mantinha no Senhor. Não obstante, ele se lembra e mantém esse pensamento com uma clareza indefectível no seu pensamento. Deus nos concede alegrias, assim como também pode nos conferir dissabores para o nosso próprio proveito. A grande questão é a do ponto de vista e de percepção do ser imortal que aceita essas circunstâncias oferecidas pelo Pai Celestial. Jó viveu unicamente da própria fé, subjugado às algemas do mundo igualzinho como nós, que por vezes desejaríamos condições diferentes, lutar outras batalhas, do desvencilhar de pessoas que dizemos difíceis, apagar certos trechos, às vezes páginas inteiras do livro do nosso passado, violentar os maus pendores que ainda estão íncitos no nosso interior, sem reconhecer que desprovidos do amor de nós mesmos, da paciência com o nosso processo evolutivo, da tolerância para com nossas imperfeições, será impossível perdoar qualquer ato de outrem em relação a nós. Será impossível ser indulgente para com as faltas alheias. Portanto, o amor começa em nós. Perceber a nossa pequenez diante da imensidão celeste, mas ao mesmo tempo a nossa força e poder de agir, uma vez que nos submetemos aos seus sacrossantos desígnios e ouvimos a convocação do Cristo que nos chega a todos os lados. Espera mais um pouco. Não se irrita com algo tão pequeno. Muda a perspectiva, pois o problema que hoje tira as suas noites de sono passam e podem não ter tanta relevância como você procura. Desencumba-se da dependência que você criou sobre certas condições e pessoas, porque você tem independência e autonomia para que possa escolher os seus próprios caminhos e construir a sua felicidade não amanhã ou depois, mas no tempo chamado hoje. Como nós, Jó padeceu misérias sem nome, porque por vezes nós não padecemos do opróbrio da miséria financeira, não mendigamos por um prato de comida nas ruas, mas padecemos de miséria afetiva, de falta de compreensão dentro do seio familiar. Achamos que a vida não nos sorri e que por mais que a gente batalhe, parece que os nossos esforços sempre redundam infrutíferos. Estamos equivocados. A espiritualidade superior tem 1001 maneiras e recursos utilizados diuturnamente para nos ajudar. Entretanto, é objeto da espiritualidade querer a nossa ascensão. E para que possamos empreender esses esforços, precisamos transformar a nós mesmos. Se não conseguimos transformar as situações, que operemos essa transformação interna,
para que mudemos as perspectivas desse mal que graça e que por vezes está em derredor dos nossos passos, dando, portanto, testemunho da sua própria fé. Sobretudo nos momentos mais graves do caminho, Jó manteve a perseverança. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, itens 14 a 17. Allan Kardec, insigne codificador da doutrina espírita, vai colocar 3 traduções para o livro de Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14. Diz a primeira: quando o homem morre uma vez e o seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, eu estou esperando que chegue a minha transformação. É engraçado. Quantas vezes nós não temos o mesmo pensamento de Jó quando passamos também pelas nossas dificuldades, pelas provas e expiações muito naturais da nossa marcha. Pensamos o mesmo. Deve haver mais, deve haver algo além. Ainda nessa existência não é possível tantos padecimentos. Eu quero crer que o Senhor irá se apiedar da minha situação e as coisas vão melhorar. E muitas vezes é movido por este pensamento que a gente segue mais adiante. Essas reflexões de Jó demonstram a esperança no melhor. Como dizia o apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Eu ando e espero que Deus colocará o piso debaixo dos meus pés. Eu não sei direito o que eu vou fazer, mas eu tenho certeza que eu encontrarei uma solução para os desafios que eu enfrento. Portanto, pela fé, diz Paulo, é que os antigos obtiveram bons testemunhos. E esse mesmo segredo, nessa epístola aos Efésios, Paulo compartilha conosco. Se estás passando por momentos de sofrimento, se a violência graça em derredor dos seus passos, se por todos os lados só encontra falta de compreensão e entendimento, é a fé que substanciará a sua caminhada como balizas de luz para poder iluminar os seus caminhos por onde deve deambular. E aqui, quando Jó fala sobre o que acontecerá com o homem depois de posto o seu corpo, ou seja, já faz uma alusão com respeito ao espírito que vivifica, a imortalidade da alma. O que lhe sucede? Para onde ela vai? Será que ela se transforma? Veja, a transformação não no sentido de que a morte por si só transforme-nos em algo. Quando a gente, por exemplo, tem uma grande comoção por pessoas que falecem como se tiverem sido santos sobre a terra e por vezes têm o seu passado marcados por certas defecções muito naturais do nosso estágio evolutivo de espíritos imperfeitos. Mas transformação, aludindo ao processo reencarnatório de retornarmos ao corpo físico, basta às vezes, quantas forem necessárias para que nós possamos empreender esse processo evolutivo. Em outra tradução, Kardec vai anotar, também do livro de Jó, quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias do meu combate, até que chegue a minha transformação. Quando o homem está morto, vive para sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, portanto, porque a ela voltarei novamente. A ideia do retorno como continuidade daquilo que ficou por ser realizado nessa existência, seja
por uma imposição do retorno à pátria espiritual antes do tempo que eu esperava para a consecução dos meus planos, seja por escolha deliberada, ainda que não tenha sido intencional, de antecipar a minha morte, mas a ideia da solidariedade das reencarnações, dando o sentido de continuidade para a vida que não tem contrário. Embora o nascimento culmine no período da morte, a vida continua sempre. E Kardec, na codificação espírita, fez essa pergunta: será que esse processo se daria indefinidamente? Na questão 168 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: há um limite para esse processo reencarnatório, como se fosse uma deadline, uma linha de corte? A partir daqui, não mais reencarnação. Então é o prazo máximo para que você possa cumprir o seu processo evolutivo. E os imortais vão responder: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. O que implica dizer que esse processo evolutivo, o ritmo, quem emprega somos nós. Se quisermos avançar e termos planejamentos de vidas com provas mais suavizadas, depende do nosso esforço, de cumprir os deveres que nos foram incumbidos pelo Senhor nessa existência, de fazer o máximo que nós podemos com os recursos que nós temos, esperando recursos melhores para continuar com esse trabalho, mas também sem aquela ansiedade de liquidar toda a nossa fatura numa mesma reencarnação, o que sobrecarregaria as nossas potências e nos deixaria com sentimento de paralisia pela quantidade quase indefinida, muito grande, de atividades a retratar, circunstâncias a resolver. Portanto, aqui, nesses pensamentos, nessas reflexões de Jó, nós temos dois grandes pontos a destacar. Primeiro, o princípio da pluralidade das existências. Segundo, o da imortalidade da alma. Mas eu volto com a pergunta inicial: e se a vida fosse um eterno retorno? Guardemos essa pergunta até o final, porque a ideia de morrer uma vez e de reviver, e em consequência de morrer e de reviver muitas vezes, nos mostra o que a luta de Jó nos mostra. Ele sustenta e enfrenta o peso das dificuldades justamente pela esperança das oportunidades melhores que advirão. Contra todas as misérias da vida, às vezes contra todas as tendências que a vida convida ao fracasso, à desistência, resistimos, perseveramos e seguimos adiante. A fé nos subsidia com forças para a resignação e a coragem. Então, ainda, já que nós estamos falando do Antigo Testamento, que para os judeus se deu o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação ou das vidas sucessivas é uma das crenças fundamentais dos judeus, presente desde o Antigo Testamento. A reencarnação como uma necessidade evolutiva, como uma condição inerente à humanidade, para que esse processo fomente o nosso trabalho de humanização, fomente o progresso e consista na base da evolução. Em O Livro dos Espíritos, na questão 171, Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação, o que implica dizer qual a sua importância, qual a sua justificativa, a que se destina. E os imortais dizem: está baseado na justiça de Deus e na revelação. E o próprio Kardec vai inserir um comentário dizendo: todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes provações da vida corporal. Porém, a sua justiça
lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A magnificência celeste é tão grande que ele permite que nós vamos dividindo as nossas prestações para serem pagas no limite da velocidade do nosso desenvolvimento de ordem moral. A gente vai evoluindo, expandindo a nossa consciência, ampliando a nossa capacidade de discernimento, justamente por nos colocarmos nas experiências terrenas, em que podemos discernir o bem do mal e, com isso, tomarmos melhores decisões, afinando o nosso livre-arbítrio às leis de Deus, às leis de amor. Logo, o princípio da reencarnação marca a igualdade. É uma lei da natureza que se funda nessa marcha ascendente do progresso, e no progresso, inclusive do homem, enquanto ser espiritual. É a reencarnação que diz ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele se encontra na Terra. Justifica todas as aparentes anomalias e injustiças da vida. Agora, retornaremos com a pergunta: mas e se a vida fosse um eterno retorno? Já está ficando chato, né? Mas agora vem a dupla motivação para essa pergunta. A primeira é a seguinte: se nós tendemos à perfeição e a reencarnação se figura como um móvel da evolução, isso significa que nós temos vastas oportunidades, inúmeras oportunidades concedidas por Deus para que nós possamos progredir cada vez mais e sempre. E de nossa escolha é o ritmo que a gente empreenda para avançar mais ou menos rápido. Será que isso não nos estimularia a procrastinar certos deveres inadiáveis e retardar convenientemente o nosso próprio progresso? Em outras palavras, este pensamento nos acomodaria dentro de situações, por mais que sejam desprazerosas, que virem confortáveis, como se a gente dissesse: não vale a pena empreender grandes esforços para modificar essas coisas nesse momento, então deixa para uma próxima existência, onde talvez eu tenha condições melhores. Então, essa é uma das concepções dessa impressão de eterno retorno, que em verdade não existe, porque como a lei de progresso é uma das leis morais de Deus, é uma das leis morais da vida, nós necessariamente progredimos sempre, podemos estagnar, mas nunca retrogradamos. Então, o que não conseguimos cumprir por deliberada decisão nossa, ainda que com o recurso de fazer, numa próxima existência, podemos vir em regime de carência, não por castigo, mas pelo fato de nós termos malbaratado a oportunidade concedida, desprezado o recurso que nos foi colocado. Então, a escassez do recurso visa mobilizar em nós agora o trabalho para dar conta de realizar o que devemos sem o recurso que nos foi concedido por Deus naquele momento. Então, há um ponto de basta. Ou seja, como diria a música de Legião Urbana, se temos todo o tempo do mundo, também não temos tempo a perder. E só depende de nós essa transformação, avançar mais rapidamente nas provas da vida, conforme a lei de progresso. Essa é uma interpretação. A outra motivação para que a gente possa se perguntar: e se a vida fosse um eterno retorno, é inspirada pelo filósofo Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, que a gente precisa estudar com cuidado. Nietzsche tem uma veia cirúrgica, ele condena, critica a religião, a cultura e uma pá de outras coisas, mas a sua fala muitas vezes nos leva a reflexões importantes para que a gente valorize a vida. E uma dessas falas está num livro que ele escreveu, intitulado Gaia Ciência, no aforismo 341. Ele escreve essa obra em 1882. Ele diz o seguinte: e se um dia
alguém lhe aparecesse, furtivamente, sem você menos esperar, na sua mais desolada solidão e lhe dissesse: esta vida, tal qual você está vivendo e tal qual você já viveu, você terá de viver mais uma vez, e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela, mas cada dor, cada prazer, cada suspiro, cada pensamento, tudo de inefavelmente grande e de inefavelmente pequeno, terá de lhe suceder incessantemente e novamente, na mesma sequência e ordem, como se a perene ampulheta do existir sempre fosse virada novamente e você com ela, partícula de poeira. Veja como a ironia dele nos coloca no nosso lugar. Como se nesse exercício mental, porque aqui não é nenhuma proposta científica de provar que a vida é um eterno retorno, é um exercício mental de nós pensarmos qual os nossos sentimentos se a vida fosse um eterno retorno, partícula de poeira. Ou seja, nesse momento desse exercício mental, a nossa opinião ou vontade não importa. Já utilizamos ela através do livre-arbítrio para escolher as decisões que tomamos na nossa vida. Agora alguém simplesmente vira-se para nós e diz: a tua vida tal qual você a construiu será repetida indefinidamente. Qual o sentimento que isso causa em nós? E ele continua: isso soaria demoníaco ou divino? Te transformaria ou o esmagaria de vez? Você deseja a sua vida mais uma vez e por incontáveis vezes? Os seus atos pesariam como o maior dos pesos? Então, veja o interessante de nós reflexionarmos sobre isso. A vida não é um eterno retorno. Nós sempre modificamos, transformamos, progredimos, passamos pela vida, pelas pessoas, pelas cenas, pelas experiências. Elas se modificam e nós também nos modificamos com elas. Nós retornamos, não indefinidamente como nós vimos pela doutrina espírita. Retornamos muitas vezes, mas o exercício que Nietzsche nos propõe é magnífico para que nós possamos qualificar como nós temos conduzido a nossa existência até aqui, para que nós possamos nos lembrar da responsabilidade individual, das decisões que a gente toma, dos hábitos que a gente agasalha e nos mostrar que se nós não estivermos satisfeitos e que se a ideia do eterno retorno nos atormenta, somos nós mesmos que devemos empreender esforços para modificar aquilo que não está coadunado com o que nós desejamos. Nietzsche era um crítico da religião e da cultura, repudiava tudo que nos afasta da vida presente. Ele acreditava que a civilização estimula o indivíduo a negar certas experiências do viver. E veja, quando nós observamos a sociedade do século XXI, o quanto esse pensamento realmente faz sentido. Os anestésicos, que o espírito Joana de Ângeles chama de agentes escravocratas, as químicas para dormir, os extasiantes para que a gente possa sair das situações tensas, das preocupações do dia a dia, como se a gente se ausentasse da vida ainda estando na vida. Os diversos tipos de entorpecentes e das viciações que graçam justamente por conta da nossa subestimação própria das capacidades de resistir e de enfrentar certas situações. Então, não tolerar o sofrimento, não tolerar as provações, era algo que Nietzsche repudiava. É como se ele nos convidasse a mantermos os nossos pés bem plantados no chão, a resgatar a vida como experiência válida, a afirmar a vida e a dignidade de viver, não obstante o sofrimento. Então, com todos os erros que a gente pode atribuir à sua linha de pensamento, quando a gente une essa ideia com o nosso ideal espírita, a gente vê que essas ideias se conversam
Porque ao mesmo tempo que o Espiritismo nos mostra a justiça e a magnificência divina, também nos exorta para que a gente aproveite as oportunidades no tempo presente para que possamos construir a nossa felicidade. As pequenas coisas, por mais banais que nos pareçam, é o que torna a nossa vida singularmente bela, singularmente excepcional. Ou alguém tem dúvida de que as músicas que nós ouvimos alguns minutos antes nos transportaram, ainda que psiquicamente, para esferas mais elevadas? Foram breves instantes da nossa demorada existência sobre a Terra, mas instantes pequenos que foram capazes de gerar transformações íntimas e despertar sentimentos bons que talvez há muito tempo nós nem reconheceríamos que tínhamos ainda. Então, essa ideia nos convida a apreciar cada instante. E Nietzsche era um crítico também da religião, no sentido dele perceber o quanto era tentador alguns religiosos defender a ideia da gente precisar criar transcendências para fugir da vida. Veja que isso é diferente daquilo que a doutrina espírita esposa. O Cristo Consolador, que é eleito como filosofia moral, colocado por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, transforma a doutrina em algo que representa para nós arrimo, conforto, consolo a toda dor. Mas isso não é um anestésico para que a gente saia dos nossos expedientes. Pelo contrário, toda passagem do Cristo e toda passagem do Evangelho segundo o Espiritismo visa nos dar recursos para que a gente se aproprie da vida que a gente tem, para que a gente enfrente todos os desafios apresentados com resignação e coragem e não saia da vida como se a realização da nossa felicidade só pudesse se dar depois. Podemos e devemos sim ser muito felizes desde hoje. Nietzsche ensina um conceito chamado de amor fati, que significa ama a vida tal qual ela se apresenta, sem criar condicionantes ou dependências. Eu só vou amar a minha vida, eu só vou ser feliz quando eu me casar, quando eu for mãe, quando eu me formar, quando os meus filhos se formarem e se casarem, quando eu fizer uma viagem ao exterior. E a gente vai criando diversos condicionantes nesse ideal romântico, postergando a nossa felicidade, dividindo e terceirizando a responsabilidade da nossa felicidade para outros, para novas condições. Quando, na verdade, nós deveríamos nos apropriar dessas condições que nós temos e começar a alterar o nosso olhar, dizendo sim à vida sob qualquer circunstância, sem eleger prerrogativas ou dependências para esperar para ser feliz. Mobilizar agora todos os recursos possíveis para a construção da nossa própria felicidade. Percebe como a aceitação da realidade é um passo fundamental de atividades e de ações que estejam concernentes à valorização da vida? Isso é viver conforme a imortalidade. Viver conforme a imortalidade não é acreditar que numa próxima existência eu serei feliz. É primeiro cumprir os deveres que me foram incumbidos pelo Senhor nessa existência e esperançar que eu terei novas oportunidades para mobilizar mais recursos para ser ainda mais feliz. E muitos de nós hoje buscamos qual o propósito? Qual o propósito da nossa vida? O propósito da nossa vida é buscar o propósito da nossa vida. É nos questionar, não em reflexões de imersão muito profundas, em que a gente vai para um lugar reflexionar sobre o propósito da vida. É eu andar na rua, é eu estar no Uber, é eu estar sentada no meu trabalho, é eu almoçar e tomar café com os meus familiares, é eu deitar na cama, é eu estar no centro em todos os momentos e abrir os meus ouvidos espirituais, por assim dizer, abrir a minha percepção para os chamados do Cristo.
Porque em cada uma dessas circunstâncias há chamados, e a coleção desses chamados se figuram no nosso propósito de existir. O nosso propósito, ele não é construído em situações especiais. Quando por uma epifania a espiritualidade vai se materializar na minha frente e vai dizer: Patrícia, o seu grande propósito é algo de pompa. Geralmente a gente espera isso, uma missão que deixe todos, chocados, que nos transforme em paladinos do bem famosos sobre os holofotes. Os propósitos das nossas vidas estão sendo realizados no anonimato, nos bastidores, internados entre as quatro paredes de um lar. E por vezes nós estamos deixando de escutar o nosso propósito por perseguir propósitos outros que são proclamados por ditos modelos que são tão ou mais imperfeitos do que nós. A cada momento, o Senhor nos convoca a paciência, a mansuetude, a pacificação, a não rebeldia, a aceitação, a tolerar o contraditório, a rejeição dos nossos desejos, a perdoar, a esperar mais um minuto, a não nutrir o desejo de se vingar por aquele que nos feriu, a dar mais uma chance, a andar mais alguns metros com aqueles que não nos suscitam amor. Amar aos nossos inimigos não é algo que precise ser vivenciado apenas quando alguém faça algo grave conosco. Começa no pisão do pé no ônibus, começa com a cara fechada quando a gente estava sorridente dando bom dia e não teve o bom dia de volta. Os grandes gestos de abnegação, de coragem e de devotamento são construídos nas banalidades do nosso dia a dia. É assim que a gente constrói o nosso propósito. Jesus nos mostrou isso. Quando ele vem, um puro, pisando os pés santos no lodaçal das paixões humanas, vivendo conosco, perdoando acima de tudo, ensinando o amor e o princípio da não violência, comendo, conversando, instruindo, pescando coisas cotidianas, naturais do nosso dia a dia. O modelo de humanidade nos ensinou que para atingirmos a perfeição, nós precisamos nos colocar nessas experiências humanas e cristianizar, santificar cada um dos nossos atos. Isso não é um convite ao sacerdócio, não está apenas dentro dos templos sagrados. Santificar e cristianizar os nossos atos é a gente tentar fazer uma aproximação a máxima possível das nossas ações e pensamentos com aquilo que o Cristo testemunhou. É bem verdade que tem muita coisa que a gente ainda não consegue, mas não tem problema. Cristo é a meta, Cristo é a finalidade, e o nosso exercício, ainda que seja recalcitrante, estouvado, que dê escorregões, esse exercício é o exercício de viver conforme o Evangelho, de viver para a imortalidade. Viver conforme a imortalidade não é apenas nós estudarmos o dogma da reencarnação e crer que a vida continua. É realmente nós entronizarmos isso em nossas palavras, em nossos pensamentos e nos nossos atos, para aos poucos nós modificarmos o nosso comportamento. Então, esse conceito do eterno retorno nos leva a buscar o significado do presente, a glória de cada instante, a enaltecer cada minuto. Se nós não desejamos, nesse exercício mental, o eterno retorno, talvez isso signifique que nós estejamos vivendo de um modo equivocado. Isso nos leva a nos responsabilizar pelas nossas escolhas, a abandonar queixas e lamentações, a escolher melhor os nossos valores, a fim de que nós possamos fazer desta vida uma vida que queiramos repetir eternamente. Isso resgata a nossa autonomia,
Isso restaura a nossa esperança e nos dá força. A única forma, talvez, de termos força para enfrentar os dias difíceis que nós estamos enfrentando. Isso nos responsabiliza perante a condução da nossa vida. Então, meus amigos, pensar sobre isso é pensar que nós temos a oportunidade nas nossas mãos. Deus conferiu-nos essa existência para que ela seja a diferença, não na vida de ninguém, não para o mundo, mas na nossa própria existência, para que a gente vença aos poucos os nossos maus pendores através da análise dos nossos pensamentos, para que a gente se torne cada vez melhor, um pouco mais maleável, um pouco menos resistente aos movimentos da vida e experimente o quanto que isso é libertador. E já caminhando para o final, eu gostaria de declamar um poema que está na obra Parnaso de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier, que é de autoria de Casimiro Cunha, intitulado Ascensão. Talvez esse poema resuma os nossos esforços e nos dê o ânimo para que a gente olhe a vida de um outro modo. Eu garanto a vocês que depois desse poema, vocês provavelmente não sairão da casa do caminho do mesmo modo que entraram. Ao passarem ver as flores, os animais, as aves, isso trará um significado diferente. Talvez um significado de incorporação da própria vida dentro da vida. Um significado existencial de que a minha vida vale a pena, porque foi um dom concedido por Deus para fazer a mudança que eu almejo, a mudança que muitas vezes eu exijo dos outros, mas que ainda não empreendi esforços para fazer. Ele diz assim: perguntai à flor virente de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam o vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza. Se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha o progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade e consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Que Deus nos envolva na sua santa e divina paz e nos nutra com forças e fé para caminharmos mais perseverantes e com caridade até o fim.